Pessoal, eu sou o Benjamin Farias, vou tentar explicar mais ou menos o que é o comunismo, como eu entendo, de uma maneira simples. Comunismo é quando o Estado e o governo faz o que quer, é mais forte que toda a população. E eles conseguem isso fazendo leis, aumentando os impostos, fazendo decretos. Então você fica escravo, você não tem a quem recorrer. Eles não ouvem mais o povo, a população, a nós. Então, eles aumentam muitos impostos para terem muito dinheiro e para roubarem muito. Eles pegam empréstimo nos bancos, tanto do Brasil como de fora, para também roubarem, não é para fazer novas empresas, novos investimentos que facilitem a vida do povo brasileiro, como estrada, portos, a infraestrutura, que dizem, né? E a população vai ficando cada vez mais pobre. E eles vão aumentando cada vez mais os impostos. Então, comunismo, socialismo e esquerda é a mesma coisa. É a mesma coisa. E nós já estamos escravos dessas leis. Por exemplo, fizeram várias leis, como esse Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, que foi uma lei que é terrível, é feia. Pode, por exemplo, pegar um terreno teu, uma propriedade. Se você tem 3 quartos numa casa e um quarto está vazio porque o teu filho foi estudar em São Paulo, eles podem botar uma família para morar lá. Eles criaram esses territórios indígenas enormes, né, com negócio de direitos humanos, e esses direitos humanos que é para defender bandidos, etc. E também essas leis para criar os territórios indígenas enormes, para bem em cima dos nossos minérios, era para poderem roubar. Então, os comunistas, ou os socialistas, ou a esquerda, eles roubam. E eles causam confusão na nossa cabeça. Por exemplo, eles não dão assistência médica e várias outras coisas, escolas ruins. Você sabe que o Brasil é o pior país do mundo em educação, em escola, né? As nossas televisões não informam a população. Tudo isso é uma estratégia dos comunistas, ou esquerda ou socialistas. Então, há 30 anos que eles estão implantando isso, já desde a época do general Figueiredo, o nosso último presidente militar, do governo militar, né? Os comunistas já dominavam as redações, etc. E as televisões, mas lá no fundo o povo sabe o que é comunismo. Ele tem uma leve lembrança de que comunismo é ruim. E o Brasil é um país muito rico, desde 1922 que os comunistas estão aqui no Brasil tentando dominar. E eles dominam, aí depois há uma mudança e depois volta a dominar, agora eles estão dominando novamente. Tanto que o Brasil está mais pobre, o Brasil deve muitos bilhões, deve trilhões, e nós vamos ter que pagar com o nosso trabalho, né? E esse dinheiro que eles arrecadam também é para roubarem e para comprarem votos nas eleições. Vocês sabem que no Brasil, para se eleger, precisa comprar votos, ter cabos eleitorais, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Então, por exemplo, um senador gasta 100, 200 milhões para uma campanha política. E esse dinheiro ele não tem, claro, é dinheiro que eles conseguem retirando, roubando dos nossos impostos. E os comunistas é uma equipe pequena, assim, são 6, 10 pessoas pensando, que daí elaboram planos que podem mudar conforme a época, né? E tem mais umas 2.000 pessoas que vivem igual os reis, e o resto do povo que se dane, empresários, comerciantes, fazendeiros, e cada vez mais leis, cada vez mais burocracia, cada vez mais impedimentos, mais controles. Então, nós empresários já estamos vivendo sem lucro. Nós não conseguimos pagar nossos impostos federais, né? Aqueles simples, super simples e outras coisas aí. E eles sabem que nós vamos quebrar, porque quanto mais nós ficarmos dependentes deles, é melhor para eles. E o povo já está ferrado mesmo. O povo já está ferrado. Isso não tem dúvida nenhuma. O povão, né? Aquela classe menos favorecida. Você já sabe que você trabalha 6 meses ao ano para pagar impostos embutidos. É aquele imposto que quando você compra arroz, motocicleta, um telefone, põe crédito no celular, a metade daquilo vai para o governo de volta. Então você já trabalha 6 meses de graça para o governo. E nós não temos a infraestrutura necessária, conforto, as cidades são sujas, os hospitais das cidades pequenas não funcionam, não tem praticamente, vem verba para todos os municípios, mas é dilapidada, é desperdiçada. E isso virou cultura no Brasil, virou um hábito.
Então, todos nós aceitamos isso. Nós aceitamos ficar em filas enormes, tudo não pode, tudo é difícil, tudo tem que trazer 40 documentos, e depois vai ter que ser 80 documentos, cada vez eles vão aumentando mais. Agora, a classe dos funcionários públicos, eles são privilegiados, eles são espertos, os comunistas que estão no poder. E variando do governo, são todos comunistas. Mais ou menos isso assim. Eles vão favorecendo e dando bons salários para essa turma do judiciário, do Congresso, funcionários do Congresso, funcionários públicos em geral, né? E por isso que todo mundo no Brasil quer ser funcionário público. Todo mundo no Brasil quer ser funcionário público, porque lá no fundo eles sabem que o cidadão, a livre iniciativa, o livre comércio não está mais funcionando há muitos anos. Então é melhor eu começar lá com o emprego público e depois se aposenta, etc. Então isso está derrotando a criatividade do brasileiro, a livre iniciativa, a competitividade, a vontade de fazer um novo negócio, um novo empreendimento. Então o comunismo é ruim, pessoal. E por que a gente fala em intervenção militar? Porque os militares, nós mesmo com leis, votando em políticos de direita conservador, que quase não existem, são pouquíssimos, e eles vão ser escravos desse Estado, dessas leis que já existem, não vão conseguir mudar nada, né? Os militares sabem administrar o Brasil melhor que políticos e partidos políticos. Eles vão fazer uma faxina nisso aí, rápida assim. Em 1 ano, 2, eles mudam essas leis, esses impostos altos, essa burocracia louca, e vão fazer projetos que realmente melhoram a vida do cidadão. E outra coisa terrível que eles fazem, eles usam nossos impostos, através de vários instrumentos e bancos, tipo o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que emprestaram bilhões do nosso dinheiro. Esse banco é feito para emprestar para nós, brasileiros, melhorarmos a nossa empresa, ampliarmos, etc. Aí eles pegam esse dinheiro e emprestam para os países de esquerda, socialistas, comunistas, para criarem também, facilitarem a implantação do comunismo lá. E aí esses países depois ajudam esses governos comunistas do Brasil, governos e Estado comunista. Então, pessoal, nós estamos mal, então só tem uma solução, uma faxina geral. E quem é que vai fazer essa faxina geral por nós? São os militares, que eles são melhor administradores que políticos e partidos políticos. Comunismo, vocês estão esperando assim, não, quando vier o comunismo eles vão chegar numa cidade metralhando todo mundo, Não, não é isso. O comunismo se implanta sutilmente assim. Foram implantando, foram fazendo leis, foram fazendo decretos, foram roubando. O comunismo rouba muito. Os comunistas adoram roubar, porque eles precisam do dinheiro, do nosso dinheiro, o nosso imposto. Até quando você compra um caixão de uma caixinha de fósforo, você está pagando imposto. Aquela senhorinha lá que morreu, que é pobre, e ela vai comprar uma vela para velar o filho do morto, ela está pagando imposto naquela vela, aquela mulher miserável, pobrezinha. E vocês acham que os comunistas têm piedade do povo? Eles detestam o povo, detestam a classe média, detestam os ricos, eles detestam todo mundo. Eles só se associam a essas grandes corporações, grandes empresas, que daí eles podem roubar muito. Eles adoram fazer obras enormes, faraônicas, porque podem roubar muito. Então, pessoal, nós já estamos... Eles tiraram o teu direito a se defender, ter porte de arma. Esse pessoal que mora no interior, ou empresário, ele tem que ter arma. Como é que ele vai se defender de um funcionário doido lá, ou de ladrões, né? Porque hoje em dia nós não temos segurança nenhuma. Isso é um absurdo. Aqui se morre mais gente assassinadas por assaltos e outros assaltos e roubos do que em guerras. Isso você já sabe, não sabe? Sabe, porque até nas televisões fala de vez em quando. E a gente não faz nada. A gente espera, não, vai melhorar. Não vai. Só vai melhorar mesmo com uma faxina geral. E essa faxina geral, meus amigos, senhoras e senhores, será com uma intervenção militar. Intervenção militar nada mais é do que os militares voltarem a administrar o Brasil, só isso. Porque o comunismo é só isso também. O comunismo é só leis e decretos
que acabam com o cidadão, com a liberdade do cidadão. E traz pobreza para o país, traz pobreza para a população desse país. Por isso que o general Mourão falou lá, que ele não aceita o comunismo. Ele não está aceitando isso, não é mesmo? E os comunistas podem chegar até, numa época, fazerem grandes maldades para com a população. Se eles se acabar, de repente, a capacidade deles se endividarem lá fora, ou aqui nos bancos, mesmo com esses juros altíssimos, os bancos não quererem mais emprestar dinheiro para o governo comunista, eles podem dominar as tuas terras, vender, já estão vendendo o território brasileiro, vocês sabem disso, né? O território brasileiro, as riquezas brasileiras. O Fernando Henrique não vendeu 70% das nossas empresas nacionais, estatais, e empresas que valiam 1 trilhão vendiam por 10 milhões, 10 bilhões, alguma coisa assim. Um abraço, pessoal. Vamos pensar, vamos nos mobilizar, não vamos aceitar mais esse papo da televisão. As televisões não ensinam a gente. As televisões, ao contrário, enganam a gente.